Essa palavra é muito comum na medicina. Os médicos já entendem ela muito bem, conhecem ela muito bem, mas o psicólogo pouco sabe do que é. Então, por prognóstico, você pode entender o processo de desenvolvimento do diagnóstico do sujeito no tempo e no espaço. Não tem. Se você jogar aí na internet, assim, joga no Cielo, joga em qualquer base de dados, você não vai ter um tratado falando sobre prognóstico, que é uma das bases da clínica. Então, visualizando isso, foi uma das coisas que eu tentei, inclusive, contribuir esse ano com a psicologia aqui no Brasil, que foi de dar algumas definições fundamentais para a clínica sobre diagnóstico, prognóstico e prescrição. Esse trabalho foi bom, lancei ele para publicação, vamos ver o que sai aí dentro da nossa academia brasileira. Mas o que é esse prognóstico? Então, assim, entendendo que uma das bases é o diagnóstico e que toda a clínica psicológica começa com o diagnóstico, o prognóstico é a etapa seguinte, que é, eu identifiquei o caso do sujeito, eu consegui fornecer uma descrição do que aquele sujeito está passando. E lembrando para vocês que diagnóstico não é necessariamente você dar uma patologia para o sujeito. Então, diagnóstico, como a definição que eu dei na aula de ontem, é a descrição do estado atual do sujeito, né? Então, você vai descrever se aquele sujeito, como que estão as funções dele, como que estão as estruturas, da forma como a tua abordagem permitir. E ainda que seja na primeira sessão, a primeira sessão ela tem um certo tipo de diagnóstico. Você precisa entender, primeiramente, se a demanda daquele sujeito ela é para você ou não. Então, quando você encaminha para um médico, quando você encaminha para sei lá, um nutricionista, para quem quer que seja, ali você meio que já faz um tipo de diagnóstico. Porque você identifica se o estado daquele sujeito demanda intervenção psicológica, médica, nutricionista, de fono, do que quer que seja. Então, as pessoas estão acostumadas a pensar o diagnóstico como se fosse resultado único e exclusivo de um processo de aplicação de testes, e não é. O processo de diagnóstico ele ocorre a todo momento na clínica psicológica, então você vai ter que sempre entendendo como está o estado daquele sujeito, certo? Agora, o que é esse prognóstico? Na medida em que você entende como é que está o estado daquele sujeito, você vai conseguir compreender quais são as possibilidades daquele sujeito, daquele diagnóstico, se desdobrar no tempo e no espaço.